Bem-vindos, alunos do oitavo ano, para mais uma aula de ciências. Professor Júlio na área. Hoje discutiremos atividades complementares relativas ao sistema digestório, que se encontra no capítulo 4. Então, sem mais delongas, vamos começar a resolver e a comentar essas questões. Então, vem comigo. Popularmente, se diz que o sistema digestório ele é responsável pela digestão dos alimentos. Na verdade, esse sistema ele é responsável por todo o processamento dos alimentos, que envolve uma série de etapas. Assinale a alternativa que identifica as etapas do sistema digestório. Então, como é uma questão comentada, eu já trouxe as alternativas com a resposta, para que vocês entendam e eu possa explicar e fazer um comentário sobre isso, ok? No item A, ele fala de ingestão, digestão, absorção e eliminação. Na verdade, ele fala no processo sequencial da digestão humana. Primeiro você pega o alimento, coloca-o na boca, então você está ingerindo. Esse alimento vai passar por algumas fases, tá? Até chegar ao estômago, e aí já começa as fases da digestão. A partir daí, esse alimento vai passando pelo intestino delgado, onde ele vai ser absorvido, os nutrientes que ele possui. De várias formas, vocês sabem disso. Depois ele vai para o intestino grosso, onde ainda é retirado uma parte de água e alguns sais minerais, e depois disso ele é eliminado na forma de fezes. Então, o item A, ele mostra exatamente, passo a passo, as principais formas ou procedimentos que acontecem durante a digestão de um alimento, tá? Você observa que o item B, respiração, né? Tem uma importância, mas não está diretamente ligada à digestão. A mastigação, ok, mas se fosse assim, os bebês também não teriam digestão, e os bebês não têm dente, né? A ingestão e a respiração, não. A ingestão, a circulação, a respiração e a excreção. Ele trocou tudo, ele colocou outros sistemas envolvidos, certo? Então, para não ter dúvida, o item correto é o item A. Relacione as estruturas digestórias da coluna da esquerda com as suas respectivas funções na coluna da direita. Então, ele começa com o estômago. Senhores, vocês sabem que o estômago é onde o alimento recebe a primeira resistência, né, que faz com que parte dele já seja totalmente destruída. Eu falo na situação nutritiva, né? As moléculas vão começar a ser quebradas, os nutrientes que são mais fáceis de serem absorvidos vão ser retirados na sua grande quantidade, e isso acontece porque há a produção do suco gástrico, altamente ácido, que reage com esse alimento, retirando já várias substâncias e quebrando algumas proteínas, ok? Quando ele fala aí no pâncreas, né? Vamos começar aí a falar no pâncreas. Lembre-se que o pâncreas está relacionado com a produção de enzimas. As enzimas também têm uma função de quebrar. Lembram que as enzimas quebram proteínas e geram aminoácidos, não é isso? E aí tem outra coisa interessante. Quando o alimento está passando pelo pâncreas, ele já está na que forma? Ele já está na forma de quimo, né? Que já é uma transformação desse alimento. Ele é uma massa acinzentada, chamada de quimo. E aí ele recebe toda a função que o pâncreas começa a desenvolver, ok? Dando uma olhada agora no esôfago. O esôfago é um canal, né? A sua função aí seria o quê? O movimento
muscular, o movimento dos músculos. Esse movimento ele é involuntário, mas está sempre acontecendo, chamado de movimento peristáltico. É esse movimento que empurra o alimento para baixo, né, com a ajuda também da gravidade, ok? Já no intestino delgado, que é principalmente aquele que absorve a maioria das moléculas e dos nutrientes, o intestino delgado tem a maior função, né? Ele retira praticamente tudo. Quando o restante do alimento passa para o intestino grosso, aí praticamente você tem um bolo quase sem nutriente algum, né? Mas carregado ainda com muita água. Essa água vai ser absorvida e depois você vai ter somente o material inorgânico que nós chamamos de fezes, ok? E aí tem o fígado. O fígado é a produção de quem? É a produção da bile. Tá. Então a sequência correta seria 4, 1, 2, 5, 3. Explicado, senhores? Espero que sim. Bom, as sentenças abaixo você vai ler e vai tentar completar. Então, como é que ficariam as respostas dessas sentenças? Os produtos finais da digestão, após a absorção, são conduzidos às nossas células, onde nos fornecem. Senhores, a absorção, né, processamento final do que ainda restou daquele alimento, é para retirar dele água, alguns poucos sais minerais que ainda existem ali e alguns poucos nutrientes que não foram absorvidos nos processos anteriores, né? Então, o organismo ainda tem a capacidade de, durante ou após essa absorção, retirar nutrientes para fornecer energia às nossas células, ok? Então, um indivíduo saudável, todos os órgãos dele trabalhando correto, trabalhando bem, qualquer tipo de alimento que ele ingerir, esse alimento vai passar exatamente por todas essas fases. E o que vai sair, né, as fezes, é um material totalmente inorgânico, ou seja, um material que não tem nenhum tipo de nutriente precioso, né, que passaria despercebido em algum processo da digestão, tá? Os resíduos alimentares que não são absorvidos são eliminados através de quê? De fezes, tá? E lembrando que essas fezes não têm, né, mais nenhum composto nutritivo que durante esse processo ele conseguiu enganar ou passar despercebido. Isso não é possível, ok? Ainda assim, o organismo do ser humano trabalha de forma muito complexa, beleza? Agora vamos para a questão 4. A boca avança sobre o sanduíche, os dentes cortam o pão e rasgam o recheio. Esse negócio tá bom. A mordida marca a largada do percurso que o alimento fará por um tubo com cerca de 7 metros de comprimento, ora mais largo, ora mais estreito, na maior parte cheio de curvas. Alguns obstáculos diminuirão a velocidade dessa longa travessia, que deverá durar em torno de 12 a 14 horas. No final da jornada, as ligações químicas das moléculas do sanduíche estarão quebradas em porções suficientemente pequenas para permitir que elas penetrem nas células humanas. O texto se refere a que tipo de processo? Pô, fala em comida, pai. Então não tem para onde correr, né? Esse é o processo digestório. Circulatório, fora de cogitação. Tá? Respiratório, também não. A não ser se tu te engasgou e parte do sanduíche entrou pelo teu sistema nasal. Imunológico, não. Nervoso, depende do tamanho do sanduíche, né? Pode ser que te cause algum nervosismo, mas brincadeiras à parte, aqui é o sistema digestório. No processo digestório, as moléculas devem ser quebradas em moléculas mais simples para que possam ser absorvidas.
Dentre elas, o amido é um carboidrato. E aí ele pergunta cuja digestão inicia aonde? Ora, se ele diz que o processo digestório ele começa simplesmente em que região? Na boca. Então a primeira parte da digestão começa na boca, onde você quebra, tritura, corta, rasga determinados tipos de alimento. E aí entra em ação algumas enzimas que tem na tua boca, né? Particularmente na tua língua. Uma dessas enzimas é a pitialina, ok? Que é a responsável por atacar principalmente carboidratos como o amido. Beleza? Então a alternativa correta seria o item A. Na questão 6, ele fala o seguinte: quando se come um cozido, as batatas e a carne começam a ser digeridas respectivamente aonde? É igual à pergunta 5. A digestão se inicia na boca. Ok? Começa a ser digerida na boca. Depois ela passa por todos os tubos e volta a ser digerida, né? Sofrer digestão no estômago. Ok? Então, alternativa correta, B, boca e estômago. Bom, se o indivíduo, na questão 7, apresentar uma doença que impeça a produção de bile pelo fígado, ele vai passar a ter problemas com a digestão de que tipo de substância ou de material orgânico? Com as gorduras, com os lipídios. A bile, ela é desenvolvida no nosso organismo para digerir, para tentar quebrar moléculas de gordura, ok? Já na questão 8, ele diz que durante a digestão, a redução dos alimentos que acontece por meio de processos mecânicos, né, que é a mastigação, ela tem como finalidade facilitar a deglutição. Além de que, quando você mastiga, você já manda para o organismo o alimento processado na primeira etapa. Esse alimento processado na primeira etapa, ele já vai receber a ação das enzimas. Essas enzimas já vão começar a quebrar as proteínas e começar a liberar vários aminoácidos. Então, esses alimentos já vão com uma etapa realizada. Agora, se você não tem dente, ou se faltam alguns dentes para você para realizar algumas funções como triturar, amassar, rasgar, né, o alimento, esse alimento quando descer, quando for para o teu estômago, ele não vai com o processo pronto. Ele ainda precisa passar por outros processos. Significa o quê? Que a tua digestão ela vai demorar mais. Ok? Então, esse primeiro processo que ocorre na boca, ele já facilita e muito a retirada de nutrientes através das enzimas. Alternativa, item D. Questão 9. As enzimas digestórias que agem sobre os carboidratos. Onde é que elas atuam? Primeira delas, na boca, tá? E depois no intestino. Preferencialmente o intestino delgado. Beleza, senhores? Que órgão ou estrutura abaixo não produz enzima digestória? Esse órgão é o fígado, tá? Fígado. Fígado é relacionado a bile. Bile não é enzima, ok? Considere os seguintes fenômenos. A absorção de alimentos.
Início da digestão de proteínas. Início da digestão das gorduras. Adição de ácido ao suco gástrico. Ocorrem no estômago. Somente duas dessas que foram faladas nos vídeos anteriores. Quem seriam? A absorção de alimentos? Não. Ela acontece no intestino, tá? Início da digestão de proteínas. Ok. O início acontece no estômago. O início da digestão das gorduras? Não. Isso aí no intestino. A adição de ácido no suco gástrico? Sim, no estômago. Ok? Então, a alternativa correta seria o item D. 2 e 4. O alimento, na questão 12, ele é movido ao longo do trato digestório por um processo proveniente da contração da camada muscular, fazendo uma espécie de onda, né, que progride e espreme o alimento para baixo ou para frente, de maneira semelhante à saída de um creme dental de um tubo. Como chamamos esse movimento? Isso aí é o movimento de peristaltismo, né? Movimentos peristálticos. Não é digestão, não é absorção, homeostase, secreção, nada disso. Esse é o movimento peristáltico. Lindo. Bom, meus caros alunos, eu espero que vocês tenham entendido a resolução, né? Ela está bem clara. Caso você não tenha entendido alguma delas, reveja o vídeo, tá? Veja as questões que eu deixei em negrito, né? Mostrando. Te dei uma ênfase nas respostas para você saber qual é a resposta correta, né? Escute a minha explicação e tente relacionar com a questão para você ter um entendimento melhor dela. Enfim, continue estudando. Brevemente, nossas aulas vão mudar um pouco o esquema, né? Começaremos a ter aulas online e aí a interação vai ser maior. Então, estou muito ansioso, louco para revê-los novamente e espero que esteja tudo em paz com os senhores, ok? Bons estudos e bom mesmo é ser o quê? Salesianos, senhores.